para quem não me conhece, eu sou diretor da Abra PCH, diretor de GD. A Abra PCH é uma associação que é voltada para os geradores hídricos, né, para as CGHs, PCHs e, no caso de GD, das CGHs. Então, essa é a nossa associação e nós defendemos, né, o nosso gerador, principalmente na construção de mercados que viabilizem, né, os empreendimentos de geração hídrica, e aí você inclui a GD, que entram todos, né, as fontes renováveis de geração de energia, e nesse caso acabam todos sendo beneficiados. Tá? Então aqui a gente está falando de novos modelos de negócio para a geração distribuída, então não tem como a gente não falar de novos modelos de negócio sem entender um pouco mais sobre a resolução, sobre aquilo que vem pela frente no mercado de geração distribuída. Então aqui são um dos principais tópicos que eu vou falar bem rápido aqui porque o nosso tempo é curto. Então, primeira coisa que eu vou falar são um resumo das principais alterações implementadas pela geração distribuída e os reais impactos disso no mercado de GD, tanto para CGHs quanto para usinas solares, biogás, seja lá o que for. O histórico das resoluções, como que nós chegamos aqui, por que nós chegamos aqui, né? A cobrança do custo do fio, como que a gente faz a conta certa, como que a gente enquadra isso, né? E como vão ser aplicados os termos da resolução 14.300 dentro de alguns temas que são um pouco delicados hoje em dia. Sistemas híbridos, por exemplo, extremamente interessante, mas com pouca regulamentação. Aplicação da cobrança TUS de G, aplicação da cobrança de garantia de fiel cumprimento de conexão, compensação de permissionária em concessionária e cobrança de demanda por unidades de microgeração e, por final, uma atualização do mercado de GD, se der tempo. Bom, vamos lá. As principais alterações da Lei 14.300 quais foram? Primeiro, questão de despachabilidade. Isso aqui é um ponto muito importante que pouca gente percebeu. Por quê? Porque lá na frente, para quem não pegar a GD1, que é o caso que a gente vai tratar aqui, a gente vai ter que falar de modicidade tarifária, dos benefícios que cada uma das fontes de geração traz para a geração distribuída. Ela gera na ponta, ela não gera? A geração está junto à carga, não está? E aí, como é que a gente modela isso? Como é que a gente precifica isso? Então, o primeiro passo é separar aquelas usinas que modelam carga daquelas que não modelam carga. Então, você tem um cenário de usinas despacháveis, que são as usinas que modelam carga, incluindo as usinas solares com bateria, e aí você consegue lá na frente, né, modelar preço de energia compensável de acordo com essa condição aqui. Você não precisa separar mais por fonte, você separa por despachabilidade, é mais simples. Então isso aqui já foi criado pensando que lá na frente, né, para quem tiver lá no GD3, no último cenário lá, né, 2048 para quem tem GD1, vai ter esse critério aqui sendo aplicado, vocês vão lembrar desse dia aqui. Solicitação de acesso, né, com regras factíveis, com prazos determinados, 12 meses para mini geração solar, 30 meses para as fontes despacháveis, né? Isso traz uma clareza para o processo, principalmente tirando da concessionária a questão da renovação do parecer de acesso, que antes ficava facultado a ela, mas hoje, se você demonstrar evolução no licenciamento ou na obra, você consegue renovar o teu parecer de acesso. Isso não tinha antes, você ficava na mão da concessionária. Garantia de fiel cumprimento de conexão. Isso aqui foi uma exigência da ANEEL, porque, de fato, houve muitos pedidos lá em 2019, quando a gente teve a revisão quando a ANEEL queria fazer a revisão e queria tirar todos os subsídios do fio, né, aplicando lá um deságio de 72%, ela disse que teria uma regra de transição. Então, de fato, a ANEEL proibiu isso porque criou-se um mercado especulativo de venda de pareceres de acesso. E aí, de fato, ela criou isso para que evitasse que isso, de fato, acontecesse. Compensação de permissionária em concessionária. A gente aqui está no Nordeste, não tem muita permissionária. Mas no Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem mais de 23 permissionárias. Ou seja, são concessionárias muito pequenas, digamos assim, com tarifas de energia muito baixas, né? E com consumidores poucos. Então fica difícil você virar uma GD numa área de permissionária. Agora a gente pode compensar essa geração na área da concessionária, tá? Isso é bastante importante. Contratação de demanda tanto de geração quanto de consumo, né? Todo mundo aqui que já tem uma GD em mini geração operando sabe o quanto custa pagar aquela TUS de consumidor, que é caro pra caramba. Agora a gente vai ter, de fato, a GD sendo cobrada por aquilo que ela faz quando ela faz a geração distribuída remota, em que ela usa o fio para fins de geração e injeção de carga.
Isso tem um impacto bastante grande nos projetos. Regra de transição, né? Então GD1 para todo mundo aqui, regra com um prazo factível, que todo mundo sabia qual era a regra do jogo. Após 12 meses, aplicação da TUS de fio B, para quem não pegar a GD1. Prazo de conexão até 12 meses para as usinas de mini geração, 30 meses para CGHs ou fontes despacháveis, aqui entenda-se. Entra biomassa, entra termoelétrica, entra tudo mais, tá? E as usinas de GD poderão fazer o RAID. Poderão fazer, mas não estão podendo fazer, tá? O Ministério de Minas e Energia não regulamentou isso aqui, a gente vai falar um pouco mais. Bom, então aqui, critério de despachabilidade, já falei, as usinas despacháveis são as hidráulicas de até 5 MB, termoelétricas de até 5 MB e fotovoltaicas de até 3 MB, com até 20% de modelação de carga no mês, tá? Então esse é o conceito de geração despachável. Veja que aqui a eólica ficou de fora, tá? Mas também ninguém reclamou. O biogás também está aqui dentro, tá? Então, usinas despacháveis são basicamente aquelas que podem modular a carga, seja por uma questão natural, seja por uma questão de bateria, tá? A questão do prazo de conexão, né? Então, hoje a gente tem prazos bem factíveis de conexão, tá? 120 dias para unidades com microgeração, 12 meses para unidades com mini geração e 30 meses para unidades com mini geração distribuída. Importantíssimo aqui, se a execução da obra for em cargo da distribuidora, esse prazo aqui cessa e passa a ser o prazo de execução da obra da distribuidora e não mais de quem está executando a linha, tá? Então, nesse caso aqui no Nordeste é muito comum que a concessionária faça a execução da rede. Então, a partir da aprovação do orçamento da obra, o prazo aqui já não conta mais e passa a ser o prazo que ela tá levando para fazer a construção da rede, tá? Aqui nós temos alguns artigos que a ANEEL ela já se manifestou no sentido de que ela não vai mais regulamentar esses artigos porque ela entende que já existe uma regulamentação que é suficiente e não precisa mais ser regulamentado. Então, às vezes, o mercado fica esperando que a ANEEL ela faça algum tipo de manifestação de mercado, mas ela já se manifestou dizendo que, olha, eu não vou mais regulamentar isso aqui, porque eu já falei bastante disso aqui e não vejo necessidade de regulamentar. São esses itens aqui. Modalidade de geração compartilhada, ela entende que é auto-aplicável, que ela não precisa colocar mais isso em regulamentação nenhuma. Limites de potência de GD, conexão com sistemas híbridos. Isso aqui é bem importante, tá? Vejam só, não existe nenhuma limitação de você colocar um sistema híbrido desde que você não ultrapasse o limite da potência injetável. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma CGH lá, por exemplo, de 2 MB, e a minha CGH ela tem um fator de capacidade de 50%. Eu posso fazer uma geração complementar solar onde tem essa CGH, desde que a minha energia injetável ela não ultrapasse 2 MB de potência injetável e desde que a soma das potências não ultrapasse o limite da geração distribuída. Ou seja, eu poderia, por exemplo, colocar mais 1 MB, poderia ter um momento que eu estou com pouca vazão de água, eu faço essa complementação dessa complementação para geração, continuo injetando os 2 MB, vai ter algum momento que eu vou ter muita água, que aí ou vou ter que jogar água fora, né, e deixar de gerar energia hidráulica para gerar energia solar, ou eu vou ter que jogar energia solar fora, né, para algum lugar ali. Mas esses momentos são muito raros. Então, esses sistemas híbridos, muita gente me pergunta, tá, mas é viável, pode fazer, não pode, a ANEEL vai regulamentar? A ANEEL não vai mais regulamentar. Desde que você não ultrapasse a energia injetável, você pode fazer, tá? Orçamento de conexão único para criação de UC ou aumento de carga como micro mini geração. Ela olha tudo de um jeito só, tá? Então, se você vai fazer um aumento de carga, ou se você vai fazer uma micro mini geração, esse pedido de aumento de carga se aplica da mesma forma. Você não precisa fazer 2 tipos de pedido, tá? Vedação ou troca de titularidade do controle societário. Isso aqui vale para os pareceres de acesso, né? Opção pelo faturamento em grupo B. Isso aqui foi uma tristeza para o setor, né? Porque muita gente aqui fez microgeração com 112,5 querendo fazer um B-optante, mas hoje a regulamentação da ANEEL ela não permite que o B-optante faça a compensação de energia. Você pode ser B-optante, mas B-optante você só pode ser se você for, né, autoconsumo local, não pode nem ser autoconsumo remoto.
Se você quer fazer compensação de crédito remota, você tem que se virar, o B optante tem que virar grupo A, e aí virando grupo A vai pagar a demanda, etc e tal. Tá? Aplicação da TUSD a partir da revisão tarifária. Muitas concessionárias não estavam aplicando a TUSD-G depois da revisão tarifária, alegando que a concessionária deveria dizer como que isso tem que ser feito. Mas a ANEEL foi muito clara em dizer, veja, está lá na tabela. TUSD-C, TUSD-G. Aplique e ponto final. Tanto é que agora está sendo aplicado. Né? Não regulamentados. Conexões com sistema de armazenamento. Isso aqui ainda vai ser melhor regulamentado. Apresentação da garantia de fiel cumprimento de conexão. Isso veio na 10059 agora. Né? Como que é feito isso? Compensação fora da área de permissão, né? Que é a concessão de permissionário em concessionário. E faturamento no período de transição. Bom, aqui um pouco do histórico da lei, eu vou acelerar aqui. Bom, mas enfim, com essa mudança que nós temos aqui, né, na geração distribuída, em que a gente tem lá GD1, GD2, GD3, aplicação do fio B para um tipo de unidade geradora, aplicação do fio B mais fio A para outra unidade, para outro tipo de unidade geradora. Caramba, como é que eu faço para enquadrar o meu projeto? Como é que eu faço para entender e escapar dos modelos em que vão me cobrar desde cara já, considerando que você não tem mais a regra de transição, para que eu já não comece pagando o maior pênalti possível. Então eu fiz aqui, né, o que eu chamo de enquadrômetro. Tá? Então isso aqui serve para você se basear e você fugir do custo mais alto. Né? Ou seja, vamos lá. O pedido de conexão. O pedido de conexão foi antes do dia 6 de janeiro? Beleza, foi. Então tá. 25 anos de isenção. Vamos para frente, não precisa falar mais nada. Melhor cenário, até 2048 está isento. Show de bola, né? Mas não deu tempo, o projeto é novo, tudo agora é novo, né? A gente sabia que os projetos iam ficar fora, então não deu tempo. Agora a gente vai para o outro cenário. Né? Qual que é o tipo de fonte? É uma fonte despachável. É uma solar com variação de carga, com bateria, é uma biomassa, é um biogás, é uma CGH. Beleza, então despachável, paga o fio de 15% a 90%. Né? É isso aqui é o que a gente chama de GD3 agora, né? Porque a GD2 está acabando já. E aí, então vai pagar de 15% a 90% do fio, de acordo com aquela escadinha. Esse ano paga 15%, ano que vem paga 30%, 45% e assim vai. Mas não é. A minha usina é despachável, é uma solar mesmo e não tem bateria. Beleza. A potência dela é abaixo de 500 kW? É. Não, então beleza. Então tá resolvido também. A gente está na GD3, só vou pagar o fio. Não. A potência dela é acima de 500 kW. Se a potência dela for acima, ela está na geração compartilhada, ela pediu conexão com uma cooperativa, um consórcio, qualquer outro tipo de associação, beleza, é uma geração compartilhada, então não tem problema, vai pagar lá 15% a 90%. Não, mas é uma compartilhada em que um único cooperado, consorciado, seja lá qual for, na soma da potência de consumo, equivale a mais de 25%. Então você caiu no pior cenário. Você vai pagar todo o encargo do fio B, direto 100%, não tem escadinha, e mais 40% do fio A, mais encargos de P&D, que a gente nem sabe quanto é direito. Então você tem que fugir disso aqui. Ou se você for um alto consumo, acima de 500 kW. Então, assim, em qualquer um desses cenários aqui, se você tiver enquadrado, você vai cair nessa regra. Ou seja, você precisa trabalhar daqui para frente para que a sua usina, ou seja, se for geração remota, né? Ou seja, uma geração compartilhada, né? Ou ela tem uma potência abaixo de 500 kW para você fugir dessa aplicação aqui. Se você fizer uma usina de alto consumo remoto direto, olha o custo que você vai ter aqui. Então tem que pensar muito bem, tá? Bom, isso aqui é só para fechar aqui, isso aqui é um exemplo de como que a gente calcula o fio, tá? Eu vou deixar o meu contato lá para vocês, depois se vocês quiserem eu passo uma planilha para cada um de vocês com todos os estados em relação ao quanto custa o fio B em cada uma das concessionárias, que aí fica fácil de vocês calcularem. Mas, por exemplo, nesse ano de 2023, se eu tiver uma usina que está nesse cenário aqui, né, que é o cenário que a gente tem hoje, factível, eu teria o que eu conseguiria fazer hoje para que ela fosse o mais rentável possível. 15% de aplicação a partir de 23%. Aí a primeira coisa que eu preciso ver para calcular esse 15%. Eu sei, calma. O que eu preciso fazer? Eu tenho que olhar a concessionária, né? Qual concessionária que eu estou? Aqui é o exemplo da Copel.
qual que é o valor do fio B na Copel? No caso da Copel é R$ 143,41. É sobre essa base aqui que eu vou aplicar aqueles 15%, né? E quanto que essa base representa no preço da Copel? 25%. Então, se você quiser fazer uma conta de percentual sobre o valor da tarifa líquida, é 15% de 25%, tá? Mas para você fazer o cálculo de fato de quanto isso representa em dinheiro, você multiplica o 15% por 143,41 e você vai ter o ano de aplicação de 2023. Então, no final das contas, se eu tiver uma tarifa de R$ 400 hipotética, e o deságio de 23 vai ser 400 menos o 15% de 143,41, ou seja, neste caso, a tarifa compensável na fatura de energia da unidade consumidora beneficiária seria de R$ 378,49. Isso se aplica para todos os anos, sempre colocando a tarifa atualizada vezes o percentual que é equivalente à aplicação daquele ano, né? 23,15, 24,30 e por aí vai, tá? Pessoal, acabou meu tempo, não deu tempo de falar tudo. Então essa planilha aqui eu passo, se vocês quiserem, eu vou deixar meu contato aqui. Quem não conseguir pegar, eu entrego um cartão depois, que você consegue calcular todo o fio B e quanto ele representa na tarifa. Ele é muito variável, ó. Tem lugar que é 44% e tem lugar que é 21%. Então isso tem que ser calculado de estado para estado. Não existe uma regra geral de custo de fio B, tá? Enfim, a garantia de fiel cumprimento foi regulamentada. Esse é meu contato. Obrigado. O tempo acabou. Estou à disposição de vocês.